Ei, pessoal, hoje à noite você vai escorregar para dentro de uma daquelas histórias que parecem antigas antes mesmo de começarem. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Que talvez se tivesse vivido em uma era de templos de mármore, sabedoria profunda e cidades perfeitas, tudo faria mais sentido. Pois é, cuidado com esse pensamento. Porque, nesta noite, você vai entrar em um lugar tão avançado, tão confiante de si mesmo, que não apenas entrou em colapso, ele simplesmente desapareceu. E você está prestes a caminhar direto para dentro dele. Você se encontra à beira de uma memória mais antiga do que a maioria das histórias escritas. Não é uma lembrança sua, exatamente, mas ela parece estranhamente familiar, como um sonho recorrente que você nunca consegue esquecer por completo. O nome Atlântida surge na sua mente com a suavidade de uma melodia distante. Não se impõe. Não grita. Apenas permanece. Você ainda não sabe se esse lugar foi real, simbólico, exagerado, ou uma mistura desconfortável dos três. Mas uma coisa fica clara: as pessoas falam de Atlântida há mais de 2000 anos, e histórias sem importância não sobrevivem tanto tempo assim. Antes de se acomodar de vez, aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. E depois, nos comentários, me diga o que você acha que aconteceu com Atlântida. Afundou no oceano? Foi engolida pelo tempo? Ou nunca foi feita para ser encontrada? Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele ruído suave de fundo, e vamos entrar devagar na jornada desta noite. Você não começa no meio do oceano. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, você começa na mente humana. Porque Atlântida, antes de ser um lugar, foi uma ideia. Uma ideia poderosa. Uma ideia sobre perfeição. Sobre o que acontece quando uma sociedade acredita que resolveu todos os problemas, e depois, aos poucos, quase sem perceber, começa a errar feio. O primeiro registro claro de Atlântida aparece nos escritos de Platão, por volta de 360 antes da Era Comum. Talvez você já conheça essa parte. 2 diálogos, Timeu e Crítias. Mas, em vez de imaginar Platão inventando um mito do nada, pense em algo mais silencioso. Imagine um filósofo transmitindo uma história que ele acreditava carregar um aviso. Um ensinamento embrulhado em grandiosidade. Ele dizia que o relato vinha de sacerdotes egípcios, passado de geração em geração, lapidado pela memória. Se essa cadeia é sólida ou frágil não muda o essencial. O ponto é que Platão achou que isso merecia ser preservado. E você sente essa intenção agora. Isso não soa como conto de fadas. Soa como alerta. À medida que você avança mentalmente, o mundo de Atlântida começa a ganhar forma. Ainda não é nítido, parece mais uma névoa se dissipando aos poucos. Você percebe uma civilização que não se via como primitiva. Havia leis, organização, engenharia. Uma relação íntima com a terra e com o mar. Atlântida estaria além das colunas de Hércules, o que hoje você conhece como o Estreito de Gibraltar. Para os gregos antigos, esse era o limite do mundo conhecido. Tudo além disso era mistério, medo e fascínio ao mesmo tempo. Basicamente, a versão antiga de Daqui pra Frente, ninguém sabe ao certo. E você quase sorri, porque claro que a maior civilização de todas foi colocada logo depois do fim do mapa. Os humanos sempre fizeram isso. Projetamos nossos ideais no lugar mais distante possível, onde ninguém pode desmentir. Enquanto você imagina os Atlantes, algo chama sua atenção. Eles não eram monstros, nem deuses. Eram pessoas. Pessoas confiantes. Capazes. Pessoas que sabiam construir, organizar, planejar. Pessoas que olhavam ao redor e pensavam: nós entendemos como o mundo funciona. E, sendo sincero, toda grande civilização que caiu achava exatamente a mesma coisa pouco antes de tudo dar errado. Você caminha por essa ideia de Atlântida como se ela fosse um organismo vivo. Canais circulares. Simetria em tudo. Uma sensação de ordem aplicada à natureza, não de forma violenta, mas elegante. A cidade parece pensada nos mínimos detalhes. Ela reflete uma crença profunda de que o caos pode ser domado, desde que você seja inteligente o suficiente. E, por um tempo, essa crença parece funcionar. Existe um conforto estranho aqui. Você entende por que tanta gente ainda quer que Atlântida tenha sido real. Ela oferece a fantasia de que,
Em algum momento, a humanidade acertou. 100 séculos de tentativa e erro. 100 períodos sombrios. Apenas um auge, brilhante, sofisticado, completo. Mas mesmo enquanto você admira esse cenário, algo vibra por baixo da superfície. Porque a perfeição, quando é levada a sério demais, costuma rachar. Conforme você segue em frente, fica claro que Atlântida não é apenas uma história sobre o passado. É uma história sobre padrões, ciclos, ascensão, confiança, excesso e então, queda. Você já viu isso antes: impérios que crescem demais, sociedades que acreditam ser invencíveis, tecnologias que avançam mais rápido do que a sabedoria necessária para usá-las. Os nomes mudam. O ritmo permanece. Existe uma camada silenciosa nisso tudo, uma compreensão antiga de que mitos carregam verdades disfarçadas. Platão não escrevia história como um livro moderno escreveria, mas isso não significa que ele estivesse inventando tudo. Significa que ele estava condensando significado, transformando experiências humanas em narrativa, deixando a história ensinar sozinha. E agora, parado no limiar de Atlântida, você sente esse peso se acomodar lentamente. Isso não é apenas sobre uma cidade engolida pelo mar. É sobre o que as sociedades escolhem lembrar, e, principalmente, o que escolhem ignorar. Sobre como avisos são mais fáceis de admirar do que de seguir. Você respira fundo, devagar. A cidade ainda não caiu. As águas ainda estão calmas. O chão sob seus pés parece firme. Por enquanto. Mas em algum lugar, bem abaixo da superfície, algo já começou a se mover. Agora, a cidade não é mais um conceito elegante ou um aviso filosófico distante. Ela tem textura, temperatura, sons. Você sente o chão sob os pés, feito de uma pedra clara que reflete a luz do sol de um jeito quase excessivo, como se tudo aqui tivesse sido projetado para impressionar, inclusive você. Os canais aparecem primeiro. Eles não cortam a cidade de forma aleatória, mas desenham círculos perfeitos, concêntricos, como se alguém tivesse usado um compasso gigante para organizar o espaço. A água corre lenta, controlada, obediente. Barcos deslizam sem pressa, carregando pessoas, mercadorias, ideias. Não há gritaria. Não há caos. Tudo parece funcionar com a eficiência silenciosa de algo que foi planejado por gerações. E você percebe, essa ordem não é recente. Ela foi construída com paciência, cálculo e uma confiança profunda de que o mundo pode ser organizado se você for inteligente o suficiente. Você passa por pontes largas, sustentadas por colunas sólidas, e nota como tudo aqui parece grande demais para a simples necessidade. Não é apenas funcional. É simbólico. Cada avenida larga demais, cada edifício alto demais, cada praça aberta demais carrega uma mensagem clara: nós podemos. Atlântida não economiza em espaço nem em ambição. Ela se vê como o centro natural das coisas, mesmo estando além do que, para outros povos, era o fim do mundo conhecido. As construções misturam pedra, metais reluzentes e materiais que você não consegue identificar de imediato. Há um brilho discreto nas superfícies, algo entre o dourado e o avermelhado, que reflete a luz de maneira quase quente. Platão descreveu um metal lendário associado à Atlântida, algo raro, valioso, quase mítico. Aqui, você não precisa dar um nome para isso. Você apenas aceita que esta civilização dominou recursos que outros povos sequer sabiam que existiam. As pessoas passam por você com naturalidade, como se a sua presença fosse esperada. Elas se movem com postura ereta, olhar seguro, passos firmes. Não há pressa desesperada, mas também não há ociosidade. Cada um parece saber exatamente qual é o seu papel. Artesãos trabalham em oficinas abertas, moldando objetos com precisão quase meditativa. Comerciantes negociam sem elevar a voz. Guardas observam mais por hábito do que por medo. E você entende que segurança aqui não vem da força bruta, mas da estrutura. Quando tudo funciona, a violência se torna redundante. Você sente um leve incômodo surgir, quase imperceptível. Porque essa harmonia é confortável demais. Não há sinais visíveis de conflito. Não há pobreza gritante. Não há ruas esquecidas. E isso levanta uma pergunta silenciosa: o que foi feito de tudo aquilo que não se encaixava? Atlântida parece construída sobre a ideia de equilíbrio absoluto. A natureza foi domada, mas não destruída.
Jardins surgem entre os edifícios, árvores frutíferas crescem alinhadas, fontes refrescam o ar. O mar, sempre presente, não é uma ameaça, mas um parceiro. Você percebe como os atlantes se veem não como vítimas do ambiente, mas como seus administradores. Eles não pedem permissão à natureza, eles negociam com ela. E, por enquanto, essa negociação parece justa. Você atravessa uma grande praça circular, o coração pulsante da cidade. No centro, um edifício monumental se ergue, visível de quase qualquer ponto. Não é apenas um palácio ou um templo. É um símbolo condensado de poder, espiritualidade e governo. Aqui, essas coisas não são separadas com tanta clareza quanto você está acostumado. Liderar, legislar e interpretar o mundo fazem parte do mesmo pacote. A cidade acredita que ordem externa e ordem interna caminham juntas. Enquanto você observa, percebe que Atlântida não se define apenas pelo que construiu, mas pelo que acredita ter superado. Doenças comuns parecem raras. A fome é praticamente inexistente. O conhecimento é transmitido de forma organizada, quase padronizada. Há escolas, centros de aprendizado, espaços dedicados à observação do céu, do mar e da própria terra. Os atlantes estudam padrões com obsessão, marés, estrelas, estações, ciclos. Eles acreditam que compreender o ritmo do mundo é a chave para controlá-lo. E aqui vem aquela sensação curiosa de déjà vu. Porque você já ouviu isso antes, não ouviu? Outras civilizações também acreditaram que entender os padrões era o mesmo que dominá-los. Que prever era o mesmo que prevenir. Que conhecimento, por si só, era garantia de permanência. Soiler histórico, raramente é. Você nota como a cidade se organiza em camadas. Quanto mais próximo do centro, mais refinadas as construções, mais silenciosas as ruas, mais sofisticados os detalhes. À medida que se afasta, tudo continua funcional e belo, mas menos grandioso. Não parece injusto à primeira vista, apenas hierárquico. Atlântida não nega diferenças. Ela as organiza, cataloga e normaliza. E isso funciona, até o momento em que deixa de funcionar. Enquanto caminha, você sente orgulho no ar. Não o orgulho explosivo, mas aquele mais perigoso, discreto, racionalizado. A sensação coletiva de que chegamos lá. De que não há muito mais a aprender com o mundo exterior. Afinal, o que poderiam ensinar povos que vivem aquém das colunas de Hércules, em terras menos organizadas, com cidades menores e ideias menos refinadas? Você quase ri sozinho, porque essa é a parte em que toda história começa a ficar desconfortável. Quando uma sociedade passa a confundir sucesso com superioridade moral. Quando eficiência vira virtude absoluta. Quando ordem se torna sinônimo de verdade. O sol começa a descer lentamente, refletindo nos canais e espalhando tons dourados por toda a cidade. Atlântida fica ainda mais bonita nesse momento. Quase hipnotizante. E você entende por que ninguém aqui consegue imaginar o fim. Quando tudo parece sólido, eterno, perfeitamente calculado, o colapso soa como uma piada de mau gosto. Mas você sente, lá no fundo, que essa cidade depende de um equilíbrio delicado demais. Como um mecanismo complexo, com engrenagens perfeitamente alinhadas, belas, eficientes, silenciosas. O problema com engrenagens assim é que basta uma falha mínima para que todo o sistema comece a render. E enquanto a noite cai lentamente sobre Atlântida, você percebe que o brilho não diminui. As luzes surgem, refletindo na água, reforçando a sensação de permanência. A cidade parece dizer, sem palavras, nós duraremos. Você inspira fundo, sentindo o ar salgado do mar misturado ao perfume das plantas e ao calor da pedra. Por enquanto, tudo ainda está inteiro. Funcional. Impressionante. Mas a história nunca se interessa pelo que permanece em equilíbrio. Ela começa, quase sempre, no exato momento em que alguém acredita que o equilíbrio é garantido. Você acorda no dia seguinte com a sensação de que Atlântida nunca dorme por completo. Mesmo antes do sol surgir no horizonte, a cidade já respira em um ritmo constante, quase mecânico. Há passos suaves nas ruas de pedra, o som distante da água correndo nos canais, o murmúrio baixo de vozes que começam o dia como quem continua algo que nunca foi interrompido. Você caminha enquanto o céu ainda está tingido de tons azulados e percebe como o tempo aqui é tratado com respeito. Não há pressa caótica, mas também não existe a ideia de perder amanhã.
O dia começa cedo porque a cidade foi construída para aproveitar cada fração de luz, cada maré favorável, cada vento previsível. Atlântida não espera oportunidades, ela as agenda. As atividades se distribuem de forma quase coreografada. Pescadores retornam aos portos internos com embarcações carregadas, enquanto outros já partem em direção ao mar aberto. Agricultores atravessam pontes levando produtos frescos vindos das áreas verdes que cercam a cidade. Oficinas se abrem, escolas recebem jovens de todas as idades, e os centros administrativos começam a funcionar como engrenagens bem lubrificadas. Você percebe que o cotidiano aqui não é improvisado. Ele é treinado. O comércio ocupa um espaço central na vida atlante. Mercados amplos surgem ao longo dos canais, e você observa como as trocas acontecem com uma confiança quase automática. Pesos são padronizados, valores são conhecidos, acordos raramente precisam de longas discussões. Atlântida desenvolveu um sistema econômico tão estável que o ato de negociar perdeu o drama. É eficiente, e um pouco entediante. Mas, para eles, previsibilidade é um luxo. Você nota algo curioso: quase ninguém parece completamente ocioso. Mesmo aqueles que não estão trabalhando de forma visível estão aprendendo, observando, ensinando. Crianças acompanham adultos, não apenas para ajudar, mas para absorver padrões, rotinas, expectativas. Desde cedo, aprende-se que fazer parte da cidade significa manter a cidade funcionando. Individualidade existe, mas sempre dentro de um enquadramento maior. As casas variam em tamanho e ornamentação, deixando claro que há distinções sociais. No entanto, tudo segue um padrão de qualidade elevado. Mesmo as residências mais simples são sólidas, bem planejadas, arejadas. Não há improviso arquitetônico. Você percebe que Atlântida não tolera o provisório. Tudo aqui foi feito para durar, ou, pelo menos, foi pensado assim. Ao longo da manhã, você cruza com espaços dedicados ao aprendizado. Salas abertas, pátios internos, pequenas estruturas voltadas para a observação astronômica e estudos naturais. O conhecimento não é tratado como algo distante ou elitista. Ele faz parte da rotina, quase como higiene básica. Saber ler os sinais do mar, reconhecer ciclos climáticos, compreender números e proporções não é um privilégio raro, é uma exigência cultural. Você percebe também como a religião se mistura discretamente com o cotidiano. Não há manifestações excessivamente emocionais ou rituais caóticos. Os templos são imponentes, sim, mas silenciosos. A espiritualidade atlante parece mais voltada à ordem do cosmos do que ao medo do divino. Honrar os deuses, aqui, significa manter o equilíbrio do mundo visível. Um conceito elegante e perigosamente racional. Enquanto caminha, você começa a notar pequenas regras não escritas. Onde se pode andar? Onde se deve falar mais baixo? Onde o silêncio é sinal de respeito? Atlântida não precisa repetir suas normas em voz alta. Elas estão embutidas no comportamento coletivo. Quem foge muito do padrão não é punido de imediato, apenas observado. E você sente que, nesta cidade, ser observado já é um aviso suficiente. O almoço chega sem alarde. Refeições são feitas em grupo, muitas vezes ao ar livre, próximas aos canais ou em pátios internos. A comida é abundante, variada, bem preparada. Nada extravagante demais, nada escasso. Tudo segue a lógica do equilíbrio. Você percebe como até o prazer aqui é cuidadosamente dosado. Comer bem é importante, mas exagerar seria um sinal de descontrole. E o descontrole, em Atlântida, é visto quase como uma falha moral. Há uma leve ironia nisso tudo, e você começa a senti-la com mais clareza. Quanto mais perfeita a rotina parece, mais frágil ela soa. Porque sistemas que dependem demais de que todos façam sempre a coisa certa costumam não lidar bem com exceções. E exceções, como a história insiste em provar, sempre aparecem. Durante a tarde, você observa reuniões públicas, decisões sendo anunciadas, comunicados sendo feitos de forma clara e direta. O poder aqui não grita. Ele informa. E isso cria a sensação de participação coletiva, mesmo quando as decisões já estão tomadas antes de serem divulgadas. Atlântida acredita profundamente que transparência é o suficiente para legitimar a autoridade. O sol começa a baixar novamente, e a cidade desacelera com precisão matemática. As atividades diminuem,
as ruas ficam mais tranquilas, e o brilho dourado retorna às fachadas. É bonito, reconfortante, quase terapêutico. Você sente o corpo relaxar, embalado por uma rotina que parece saber exatamente o que está fazendo. Mas, no fundo, uma pergunta insiste em surgir, suave como um sussurro. O que acontece quando essa rotina encontra algo que não pode ser previsto? Algo que não respeita padrões, ciclos ou cálculos. Atlântida vive como se o mundo fosse um problema já resolvido. E você sabe, por experiência histórica, que o mundo raramente aprecia esse tipo de confiança. Enquanto a noite cai mais uma vez, a cidade continua inteira, funcional, admirável. Mas agora você começa a perceber que essa perfeição tem um custo. E que, cedo ou tarde, alguém, ou algo, sempre cobra conta. A noite em Atlântida não chega de forma abrupta. Ela se infiltra devagar, como se a própria cidade estivesse negociando com a escuridão. As luzes surgem em pontos estratégicos, refletidas na água dos canais, criando uma rede dourada que parece flutuar. Você caminha sem pressa, sentindo o ar mais fresco tocar o rosto, enquanto a cidade muda de ritmo mais uma vez, não para parar, mas para funcionar de outro jeito. É agora que você percebe como o lazer Atlante é tão organizado quanto o trabalho. As pessoas se reúnem em espaços específicos, praças internas, varandas amplas, áreas elevadas de onde se observa o mar. Nada aqui é improvisado. Até o descanso segue regras sutis. Conversas são tranquilas, risadas contidas, gestos econômicos. Ninguém parece exausto, mas também ninguém parece verdadeiramente solto. É como se até o relaxamento tivesse um limite aceitável. Você se aproxima de um desses encontros noturnos e nota como a música ocupa um papel curioso. Ela existe, mas não domina. Instrumentos de corda e sopro produzem sons repetitivos, quase hipnóticos, pensados mais para manter o equilíbrio emocional do que para provocar excitação. A música Atlante não quer te levar para longe, ela quer te manter exatamente onde você está. Calmo, atento, funcional. As histórias contadas à noite seguem o mesmo padrão. Não são aventuras caóticas nem tragédias exageradas. São relatos de feitos exemplares, decisões corretas, erros controlados que levaram a aprendizados úteis. Mesmo quando alguém fala de uma falha, o tom é analítico, quase clínico. Você percebe que a cidade prefere narrativas com começo, meio e fim bem definidos. O imprevisível não é um entretenimento valorizado aqui. Enquanto observa, você entende que a educação emocional em Atlântida começa cedo. Crianças aprendem não apenas matemática e navegação, mas autocontrole, postura, tom de voz. Emoções não são reprimidas, são moldadas. Sentir é permitido, desde que não atrapalhe o funcionamento do todo. É uma filosofia elegante, mas você começa a suspeitar que ela deixa pouco espaço para o inesperado humano. Você segue andando e passa por áreas residenciais mais silenciosas. Das janelas abertas, é possível ver famílias encerrando o dia com rituais simples e repetidos. A mesma ordem, os mesmos gestos, noite após noite. Segurança nasce da repetição, você pensa. Mas também nasce dela uma certa cegueira coletiva. Quando tudo funciona sempre do mesmo jeito, qualquer desvio parece impossível, até acontecer. Em pontos mais elevados da cidade, você percebe estruturas dedicadas à observação do céu. Atlântida não olha apenas para o mar, ela também vigia as estrelas. A astronomia aqui não é mística, é estratégica. Os ciclos celestes ajudam a prever marés, estações, fenômenos naturais. Você sente que a cidade confia profundamente na ideia de que o universo é compreensível, mensurável, obediente a padrões claros. Uma crença reconfortante e arriscada. Há também guardas circulando, mas eles não impõem medo. Sua presença é discreta, quase simbólica. Eles observam mais do que intervêm. Em Atlântida, o maior mecanismo de controle não é a força, é o costume. Quebrar o ritmo da cidade é o equivalente social de gritar em uma biblioteca silenciosa. Todos percebem. Ninguém precisa dizer nada. Você começa a notar pequenas conversas sussurradas, comentários baixos demais para serem oficiais. Pessoas mencionam sinais estranhos no mar, variações sutis nas correntes, mudanças quase imperceptíveis no comportamento da água. Nada alarmante. Nada que justifique alterar a rotina. Mas suficiente para gerar aquele desconforto leve,
aquela sensação de que algo não se encaixa perfeitamente no quadro geral. E aqui está o detalhe curioso: Atlântida registra tudo. Mapas, tabelas, observações, relatórios. Mas sentimentos não entram nos registros oficiais. Intuições não são consideradas dados confiáveis. Se algo não pode ser medido, tende a ser ignorado. Você percebe como isso cria um ponto cego perigoso. Porque nem tudo que importa avisa antes de acontecer. A cidade vai silenciando aos poucos. As luzes se apagam em sequência lógica, como se alguém estivesse fechando um grande livro cuidadosamente. Você sente o corpo mais pesado, a mente desacelerando, quase sendo embalada por essa ordem constante. É confortável, hipnotizante, até. Mas, enquanto você se prepara para descansar, uma ideia insiste em permanecer acordada. Cidades não caem apenas por erros grandes e visíveis. Muitas vezes, elas caem porque confiam demais na própria estabilidade. Porque acreditam que amanhã será apenas uma repetição aprimorada de hoje. Atlântida adormece segura de si. E você, mesmo relaxado, começa a perceber que essa segurança absoluta talvez seja o maior risco de todos. Você acorda antes mesmo de perceber que adormeceu. Em Atlântida, o despertar não é marcado por ruídos bruscos, mas por mudanças sutis no ambiente. A luz entra filtrada, refletida pela água dos canais, projetando padrões móveis nas paredes. É como se a cidade respirasse junto com você, guiando o ritmo do corpo sem precisar de ordens diretas. Você se levanta sentindo-se descansado demais, quase como se o sono tivesse sido calculado com precisão. Ao sair, percebe que as ruas já estão em movimento. Não existe pressa visível, mas tudo acontece no tempo certo. Trabalhadores seguem rotas bem definidas, embarcações menores cruzam os canais levando mercadorias, e você nota que cada pessoa parece saber exatamente onde deve estar. A cidade não precisa de placas em excesso. O próprio desenho urbano ensina o caminho. Atlântida foi pensada para ser intuitiva e obedecida. Você caminha em direção às áreas administrativas, onde o coração burocrático da cidade pulsa. Aqui, grandes edifícios de pedra clara se erguem com imponência silenciosa. Não são decorados de forma extravagante, a beleza está na simetria, na sensação de estabilidade. Dentro, escribas registram tudo: produção agrícola, movimentação marítima, níveis da água, consumo de recursos. A cidade se conhece profundamente por meio de números. Você sente que nada passa despercebido, ao menos nada que possa ser quantificado. É nesse ponto que você entende algo essencial sobre Atlântida. Ela acredita que organização é sinônimo de controle. Se algo pode ser listado, medido e previsto, então pode ser dominado. Essa confiança sustenta a prosperidade da cidade. Graças a ela, Atlântida se tornou um centro comercial poderoso, conectando rotas distantes e acumulando riquezas que outras civilizações apenas imaginam. Ouro, metais raros, tecidos, especiarias, tudo flui pelos canais como se fosse parte do mesmo sistema hidráulico. Você observa os mercados mais de perto e nota um detalhe curioso. Apesar da abundância, não há excesso caótico. Nada de gritos exagerados, disputas barulhentas ou barganhas intermináveis. Os preços seguem tabelas pré-estabelecidas, ajustadas conforme a oferta e a estação. O comércio aqui não é um jogo de sorte, mas uma equação cuidadosamente mantida. Funciona tão bem que você quase esquece como mercados costumam ser barulhentos em outras cidades. Enquanto caminha, você cruza com engenheiros discutindo estruturas costeiras. Eles falam sobre pressão da água, desgaste das bases, pequenos ajustes necessários para manter o equilíbrio. São conversas técnicas, seguras, cheias de termos específicos. Você percebe que existe um orgulho silencioso nessa classe. Afinal, foram eles que domaram o mar, transformando uma ameaça constante em aliada. Os diques, canais e plataformas elevadas são provas vivas disso. Mas, conforme você escuta com mais atenção, surgem pequenas discordâncias. Nada aberto, nada dramático. Apenas frases como "isso não estava nos registros anteriores" ou "o comportamento da água mudou levemente", sempre acompanhadas de um gesto que minimiza a importância do comentário. Ajustes serão feitos. Relatórios atualizados. Tudo sob controle. Você começa a perceber um padrão. Qualquer sinal de incerteza é imediatamente suavizado pela confiança no sistema.
Ao longo do dia, você visita bairros mais afastados do centro. Ali vivem pescadores, artesãos e trabalhadores que dependem diretamente do mar. Eles sentem as mudanças antes dos números. Correntes diferentes, peixes mudando de rota, marés ligeiramente mais agressivas. São observações empíricas, passadas em conversas rápidas, muitas vezes ignoradas pelos registros oficiais. Não por maldade, mas porque não se encaixam facilmente nas planilhas. Você percebe que existe uma distância crescente entre quem vive a cidade e quem a mede. Atlântida funciona tão bem que começa a confiar mais nos modelos do que na experiência humana direta. É um paradoxo elegante. Quanto mais avançada a cidade se torna, menos ela escuta o improviso da vida cotidiana. No fim da tarde, você observa o porto principal. Navios entram e saem com precisão quase coreografada. O horizonte é amplo, o mar parece calmo, obediente. Crianças observam as embarcações com curiosidade treinada, aprendendo desde cedo a ver o oceano não como mistério, mas como recurso. Você sente uma pontada estranha ao perceber isso. O desconhecido aqui não é celebrado, ele é algo a ser resolvido. Quando o sol começa a baixar, refletindo tons dourados na água, a cidade desacelera novamente. Mas agora você enxerga algo diferente. Pequenos sinais que antes passariam despercebidos. Um ajuste feito rápido demais. Um relatório revisado com pressa. Um olhar mais longo lançado ao mar antes de alguém seguir seu caminho. Nada suficiente para alarmar. Tudo suficiente para inquietar. Atlântida continua firme, organizada, confiante. E você entende que o verdadeiro perigo não está na ignorância, mas na certeza absoluta. Quando uma cidade acredita que já entendeu tudo, ela pode deixar de fazer a pergunta mais importante de todas: e se estivermos errados? A noite se aproxima mais uma vez, e você sente que, sob a superfície calma da água, algo começa a se mover fora do script. Algo que não cabe em tabelas. Algo que não pediu permissão para existir. Você percebe a mudança antes mesmo de alguém anunciar qualquer coisa. Em Atlântida, as transições nunca são abruptas, elas escorrem lentamente, como a água entre as pedras. O ar da noite fica mais pesado, não por ameaça direta, mas por expectativa. As lanternas são acesas ao longo dos canais, refletindo fileiras de luz dourada que tremulam com o movimento da maré. A cidade continua funcionando, mas agora com uma cautela silenciosa que ninguém admite em voz alta. Você caminha por uma das passagens elevadas e sente o leve balanço sob os pés. Nada perigoso. Nada novo. Ainda assim, seu corpo registra o movimento com mais atenção do que antes. Atlântida foi construída para flutuar, para ceder um pouco sem quebrar. Essa flexibilidade sempre foi seu maior orgulho. Você lembra de ter ouvido que nenhuma outra cidade do mundo ousou negociar tanto com o mar em vez de simplesmente combatê-lo. Ao passar por uma praça menor, você vê um grupo reunido em torno de um contador de histórias. Não é um evento oficial, nem algo registrado. Apenas pessoas se juntando, como fazem desde sempre. O homem fala de tempos antigos, de quando Atlântida ainda não era perfeita. Ele menciona períodos em que o mar avançava demais, em que decisões erradas custaram bairros inteiros. Nada dramático, nada apocalíptico. Histórias contadas quase como advertências suaves, embaladas para não assustar. Você nota que alguns ouvintes desviam o olhar. Outros escutam com atenção excessiva. Existe um desconforto no ar quando o passado insiste em se fazer presente. A cidade prefere se lembrar de sua ascensão, não dos ajustes dolorosos que a moldaram. Ainda assim, essas histórias persistem, transmitidas de boca em boca como uma memória que se recusa a afundar. Mais adiante, você passa perto das estruturas de contenção. Durante o dia, elas parecem sólidas, quase elegantes. À noite, iluminadas por tochas e lanternas, revelam marcas de desgaste. Pequenas fissuras, reparos recentes, pedras substituídas às pressas. Você percebe que a manutenção nunca para. Atlântida não dorme completamente porque não pode. O mar também não dorme. Você cruza com trabalhadores noturnos, responsáveis por monitorar os níveis da água. Eles falam pouco, concentrados em instrumentos simples, porém eficientes. Réguas marcadas, boias ajustadas, sinais combinados. É um trabalho silencioso, quase invisível para quem vive acima.
Você sente um respeito inesperado por essas pessoas. Elas não controlam a cidade, mas são as primeiras a perceber quando algo foge do esperado. Enquanto observa, você escuta um comentário rápido: a maré subiu um pouco mais cedo hoje. A frase é dita sem alarde, seguida de um encolher de ombros. Ajustes serão feitos. Sempre são. Mesmo assim, a repetição dessa confiança começa a soar diferente. Como se estivesse sendo usada não para tranquilizar, mas para evitar perguntas incômodas. Você segue em direção às áreas residenciais mais antigas. Ali, as construções são menos simétricas, mais orgânicas. Foram erguidas antes dos grandes planos urbanos, quando Atlântida ainda aprendia a se definir. Curiosamente, essas casas parecem sofrer menos com as variações recentes. Você percebe que o improviso do passado às vezes resiste melhor do que a precisão moderna. Dentro de uma dessas casas, você é convidado a entrar. O ambiente é simples, iluminado por uma chama baixa. Alguém oferece água, não por hospitalidade exagerada, mas por hábito. A conversa gira em torno de coisas pequenas: o clima, o trabalho, o estado das redes de pesca. Mas logo surge a sensação de que todos estão falando de outra coisa. Algo que ninguém quer nomear diretamente. Você sente que Atlântida está dividida entre duas formas de ver o mundo. Uma acredita nos sistemas, nos cálculos, na certeza de que tudo pode ser previsto. A outra confia na observação diária, nos sinais sutis, no desconforto que aparece antes do problema real. Essas duas visões coexistem, mas não se encontram. Ainda. Ao sair novamente, o som da água chama sua atenção. Não é mais apenas um fundo constante. Há variações, pequenos estalos, um ritmo irregular batendo contra as estruturas. Você para por um momento e observa. A superfície parece calma, mas o movimento por baixo é mais intenso. Correntes cruzadas, forças invisíveis se reorganizando. Você lembra de algo simples: o mar não precisa anunciar mudanças. Ele apenas muda. Atlântida prosperou por entender isso. Até certo ponto. Agora, você começa a suspeitar que a cidade confundiu adaptação com domínio. E isso, mesmo sem intenção, pode ser perigoso. A noite avança, e a confiança coletiva começa a parecer uma lâmina de dois gumes. Ela mantém a cidade unida, funcionando, tranquila. Mas também cria um silêncio onde dúvidas deveriam circular livremente. Você sente que está caminhando sobre algo delicado, não fisicamente, mas simbolicamente. Quando você finalmente se recolhe, o som da água permanece nos ouvidos. Não como ameaça direta, mas como lembrete. Atlântida ainda está de pé. Ainda é rica. Ainda é admirada. Mas agora você sabe, o equilíbrio que sustenta tudo isso é mais frágil do que a cidade gosta de admitir. Você acorda com a sensação estranha de que a cidade respirou durante a noite. Não é um pensamento lógico, mas parece adequado. Atlântida sempre deu essa impressão de organismo vivo, como se cada canal fosse uma veia e cada ponte, um osso flexível. Ao abrir os olhos, a luz que entra não é agressiva. Ela se espalha em tons azulados e dourados, refletida pela água que nunca está completamente parada. Você sai cedo, antes que o ritmo cotidiano engula qualquer espaço para observação. As ruas ainda estão tranquilas, ocupadas apenas por comerciantes montando bancas e por pessoas que trabalham quando a maioria dorme. Existe uma ordem implícita nisso tudo. Nada parece improvisado, mesmo quando claramente é. Atlântida aprendeu a transformar necessidade em estética. Ao caminhar em direção ao mercado central, você percebe que o cheiro mudou levemente. Não é algo fácil de identificar. Talvez mais sal no ar. Talvez menos frescor. O tipo de detalhe que você só nota quando já passou tempo suficiente prestando atenção. O mercado começa a ganhar vida, com tecidos pendurados, recipientes de cerâmica alinhados e alimentos vindos tanto do mar quanto das terras mais distantes que a cidade alcança com sua influência. Você observa como tudo chega aqui. Barcos de fundo chato deslizam pelos canais menores, descarregando mercadorias com uma precisão quase coreografada. Atlântida não depende apenas do mar. Ela depende do movimento constante. Quando algo para, mesmo por pouco tempo, a cidade sente. E hoje, você nota pequenos atrasos. Nada grave. Apenas o suficiente para criar microajustes no comportamento das pessoas.
Enquanto atravessa a praça, você escuta comentários soltos. Alguém menciona que uma rota precisou ser desviada. Outro comenta que uma doca está fechada para reforços. As frases surgem e desaparecem no ruído geral, mas juntas formam um padrão. Não é pânico. É adaptação contínua. A especialidade da cidade. Você passa por um edifício administrativo, um daqueles que concentram mapas, registros e cálculos. Lá dentro, homens e mulheres analisam tábuas marcadas com níveis, ciclos e previsões. Tudo é feito com uma confiança quase ritualística. Você percebe que muitos desses métodos foram passados de geração em geração. A cidade confia em números antigos porque eles sempre funcionaram. Até agora. Do lado de fora, você encontra alguém que vive da observação direta. Um pescador mais velho, sentado perto da borda, olhando a água sem pressa. Você para por um instante, apenas para acompanhar seu olhar. Ele não está esperando peixes. Está lendo o comportamento do mar, como quem lê o humor de alguém conhecido há décadas. Sem olhar para você, ele comenta que a água está diferente. A palavra fica suspensa no ar, sem explicação. Você continua andando, mas a frase permanece com você. Diferente não significa ruim, mas também não significa seguro. Atlântida sempre prosperou nesse espaço ambíguo, equilibrando-se entre ousadia e prudência. O problema é que o equilíbrio exige ajustes constantes, e nem todos concordam sobre quando ajustar. Mais adiante, você atravessa um bairro que passou por reformas recentes. As construções são mais altas, mais ambiciosas. Foram erguidas para mostrar poder, riqueza e domínio técnico. Elas funcionam bem, mas você nota algo curioso: o som da água que ecoa de forma diferente. As paredes rígidas não absorvem o movimento como as estruturas mais antigas. Tudo ressoa mais. Você para e escuta. O som não é alto, mas é persistente. Um lembrete de que o mar não se molda completamente aos projetos humanos. Ele apenas tolera. Por um tempo. No meio da manhã, a cidade já está completamente desperta. O fluxo de pessoas aumenta, e com ele a sensação de normalidade. Atlântida é excelente em parecer estável. Você percebe como o cotidiano funciona quase como um calmante coletivo. Enquanto as pessoas compram, vendem, conversam e planejam, fica mais fácil ignorar pequenos sinais de desequilíbrio. Você entra em um espaço público elevado, de onde é possível observar vários canais ao mesmo tempo. Dali, a cidade parece impecável. Simétrica, viva, próspera. É fácil entender por que tantos acreditam que Atlântida é invencível. Vista de cima, ela parece ter resolvido o problema fundamental da convivência com a natureza. Mas você já passou tempo suficiente aqui para saber que a verdade mora nos detalhes, não nas vistas panorâmicas. Um leve tremor percorre a estrutura sob seus pés. Nada dramático. Algumas pessoas nem percebem. Outras param por um segundo, trocam olhares e seguem em frente. Pequenos ajustes nos sistemas de contenção são acionados quase automaticamente. Você observa como a cidade responde rápido. Rápido demais, talvez, para permitir reflexão. Você começa a entender que o maior risco não é o mar em si, mas a confiança acumulada ao longo de séculos de sucesso. Atlântida venceu tantas vezes que passou a tratar cada desafio como apenas mais um obstáculo técnico. O problema é que nem tudo pode ser resolvido com cálculos e reforços. Ao caminhar de volta, você passa por um templo discreto, dedicado não a deuses específicos, mas à ideia de equilíbrio. Poucas pessoas entram ali. Não porque não acreditam, mas porque equilíbrio é algo que todos acham que já possuem. Você entra mesmo assim. O ambiente é silencioso, fresco, com água correndo lentamente por canais internos. É o som mais calmo que você ouviu desde que chegou. Ali, você percebe algo simples: Atlântida não foi construída para durar para sempre. Ela foi construída para durar enquanto conseguisse se adaptar. E adaptação exige mais do que técnica. Exige humildade. Ao sair, o sol já está mais alto. A cidade continua funcionando, linda e eficiente. Nada desmoronou. Nada afundou. Ainda assim, você sente que algo mudou. Não na cidade, mas na forma como você a enxerga. Atlântida ainda parece invencível.
Mas agora você sabe que invencibilidade é apenas uma história bem contada, até o dia em que a realidade decide contar outra. Você percebe que, a partir desse dia, a cidade começa a falar mais baixo, não em volume, mas em sinceridade. Atlântida continua ocupada, eficiente, quase elegante em sua rotina, mas agora pequenas pausas entre as ações. Como se todos estivessem, sem admitir, escutando algo que ainda não tem nome. Você caminha pelos canais principais e nota equipes trabalhando em reforços extras. Não é algo anunciado. Nada de proclamações ou alarmes. Apenas homens e mulheres ajustando comportas, medindo níveis de água com instrumentos simples e antigos, testados por gerações. A confiança ainda existe, mas agora ela vem acompanhada de pressa. Ao atravessar uma ponte larga, você sente uma vibração contínua sob os pés. Não é um tremor súbito, mas uma pulsação lenta, quase orgânica. A água abaixo não está agitada, mas também não está calma. Ela se move com intenção, como se estivesse acumulando fôlego. Você se inclina levemente e observa pequenas ondulações se chocando contra as bases de pedra. Algumas marcas novas aparecem, claras demais para serem antigas. A cidade responde com números. Mapas são atualizados. Tábuas são riscadas e reescritas. Há uma crença profunda de que tudo pode ser previsto se você observar por tempo suficiente. E, durante séculos, isso funcionou. Atlântida cresceu baseada nessa lógica. Entender os ciclos, antecipar o mar, dominar o ritmo. Você entra em uma área residencial mais antiga, onde as construções foram feitas antes das grandes expansões. Aqui, tudo parece mais baixo, mais largo, mais próximo da água. As pessoas vivem com o nível do mar quase à altura dos olhos, e talvez por isso percebam mudanças antes dos outros. Uma mulher esvazia a água que entrou durante a noite em sua casa com um balde, sem reclamar. Para ela, isso ainda faz parte do normal. Você conversa com moradores que lembram histórias passadas de ajustes difíceis. Nada catastrófico, apenas períodos em que a cidade precisou ceder um pouco para depois recuperar espaço. Eles falam disso com naturalidade, como quem lembra de uma maré mais forte ou de um inverno rigoroso. A ideia de um fim definitivo ainda parece absurda. Mais ao centro, a postura é diferente. Os prédios altos, símbolos de prosperidade recente, começam a mostrar pequenas fissuras. Nada perigoso, dizem os engenheiros. Apenas acomodação. A palavra é repetida tantas vezes que começa a perder significado. Você aprende rapidamente que, em Atlântida, palavras suaves são usadas para evitar pensamentos duros. Você segue até uma das estruturas de controle mais importantes da cidade, um complexo de canais e comportas que regula o fluxo das águas internas. Lá, o som é constante, água correndo, madeira rangendo, pedra sendo pressionada. É um sistema impressionante, construído com precisão e cuidado. Você percebe que muitas das soluções ali são adaptações contínuas, camadas sobre camadas de decisões antigas. Um supervisor observa os níveis com atenção. Ele comenta que os ciclos estão encurtando. As variações que antes levavam semanas agora acontecem em dias. Não é algo impossível de administrar, ele diz, mas exige respostas mais rápidas. E respostas rápidas nem sempre são respostas sábias. Enquanto você observa, uma comporta é ajustada. O nível da água baixa um pouco em um setor, mas sobe discretamente em outro. Atlântida funciona assim. Resolver um problema quase sempre cria outro em algum lugar diferente. Até então, a cidade sempre foi rápida o suficiente para acompanhar esse jogo. Você sai de lá com a sensação de que a cidade está correndo contra algo invisível. Não contra o mar em si, mas contra o tempo. Quanto mais Atlântida cresce, menos margem ela tem para erros simples. Tudo precisa funcionar perfeitamente, o tempo todo. No meio da tarde, nuvens começam a se formar no horizonte. Nada é incomum. Ainda assim, o vento muda levemente de direção. Você sente isso no rosto antes de ver qualquer sinal claro no céu. As bandeiras nos edifícios se ajustam, e o cheiro do ar fica mais pesado, mais úmido. As pessoas notam, mas continuam suas atividades. Atlântida não entra em pânico facilmente. A cidade foi construída sobre a ideia de que tudo pode ser administrado. Você percebe como essa mentalidade é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fragilidade do lugar.
Você passa por um espaço onde crianças brincam perto da água, pulando entre plataformas de madeira. Elas riem, ignorando completamente os comentários dos adultos. Para elas, o mar sempre esteve ali, obediente o suficiente para permitir brincadeiras. É difícil imaginar que algo tão familiar possa se tornar uma ameaça. Mais tarde, você observa o pôr do sol refletido nos canais. A beleza é quase ofensiva, considerando a tensão sutil que cresce sob a superfície. Atlântida continua linda demais para parecer em risco. E talvez seja exatamente isso que a torna vulnerável. Quando tudo parece perfeito, ninguém quer ser a pessoa que diz que algo está errado. Você sente um novo tremor, um pouco mais longo desta vez. Algumas aves levantam voo ao mesmo tempo, criando um ruído repentino. As pessoas param. Olhares se cruzam. Alguém ri nervosamente. Outro comenta que a cidade já passou por isso antes. E ela passou. Muitas vezes. Mas você começa a entender que o problema não é um único evento. É a soma de pequenos ajustes, pequenas negações, pequenas certezas, acumuladas ao longo de gerações. Atlântida não está sendo surpreendida. Ela está sendo testada, lentamente, de forma insistente. Ao final do dia, enquanto a cidade se ilumina com reflexos dourados sobre a água, você percebe que algo mudou no comportamento coletivo. As conversas são mais curtas. As decisões, mais apressadas. Atlântida ainda confia em si mesma, mas agora essa confiança precisa trabalhar mais para se sustentar. Você caminha devagar, sentindo o ritmo da cidade sob os pés, como se estivesse andando sobre algo que respira fundo antes de falar. Você acorda com a sensação de que a cidade passou a noite em claro. Não há um grande alarme, nem sinos desesperados, mas existe um movimento diferente no ar. As pessoas caminham mais rápido, falam menos, observam a água com atenção excessiva, como quem olha para um amigo antigo tentando descobrir se ele ainda é confiável. Você segue em direção aos portos internos e percebe que pequenas embarcações estão sendo preparadas antes do horário habitual. Nada oficial. Nenhuma ordem pública. Apenas decisões individuais, tomadas em silêncio. Famílias ajustam cargas, retiram objetos de casas próximas aos canais, escolhem o que pode ser levado e o que ficará para trás. É curioso como, quando o tempo aperta, o valor das coisas muda rapidamente. A água sobe alguns centímetros enquanto você observa. Não é dramático. Ainda não. Mas ela sobe em lugares onde antes permanecia estável. Degraus que sempre ficaram secos agora brilham molhados. As marcas nas paredes ajudam você a perceber isso com clareza. Atlântida sempre confiou em medidas precisas, e agora essas mesmas medidas denunciam a mudança. Você cruza com um homem tentando convencer um grupo a sair imediatamente. Ele aponta para o céu, para o chão, para as estruturas antigas. Outros escutam, balançam a cabeça, mas não se movem. A cidade inteira foi construída sobre a ideia de controle. Abandoná-la parece admitir um fracasso maior do que qualquer desastre natural. Você decide caminhar até um dos pontos mais altos da cidade. Não é muito alto. Atlântida nunca precisou de grandes elevações, mas oferece uma visão ampla. De lá, você percebe algo inquietante. Os canais mais externos estão absorvendo água demais, e os internos estão reagindo com atraso. É como se o sistema estivesse sobrecarregado, tomando decisões tarde demais. Algumas rotas começam a ser bloqueadas, não por autoridades, mas pela própria água. Pequenas passagens ficam intransitáveis, forçando desvios. As pessoas ainda tentam manter a calma, mas agora existe uma urgência real nos movimentos. Você sente isso nos passos acelerados, nos olhares que evitam contato, no silêncio pesado que substitui conversas casuais. Em um dos canais principais, uma embarcação maior tenta partir. Ela carrega mais gente do que deveria, e o peso a deixa instável. Alguém hesita, outro empurra, e por um momento você acha que tudo vai dar errado ali mesmo. Mas a embarcação segue, lenta, raspando nas laterais de pedra. Você observa até que ela desapareça na curva, sem saber se encontrará passagem adiante. Você percebe que fugir de Atlântida não é apenas uma questão de vontade. A cidade foi desenhada para se conectar consigo mesma, não para evacuar. As rotas externas são poucas, controladas, pensadas para comércio, não para êxodo. O que antes era eficiência agora se transforma em gargalo.
Você tenta seguir uma dessas rotas e encontra uma concentração de pessoas aguardando instruções que nunca chegam. Alguns discutem, outros simplesmente sentam e observam a água subir. Há quem ainda confie que tudo se estabilizará em breve, como sempre aconteceu antes. A repetição do passado é um argumento poderoso quando o futuro assusta. O chão vibra novamente, mais forte desta vez. Não o suficiente para derrubar estruturas, mas suficiente para quebrar a ilusão de normalidade. Algumas pedras se deslocam, criando pequenas ondulações na superfície dos canais. A água responde imediatamente, avançando onde encontra espaço. Você nota que as aves já não estão mais por perto. O céu parece maior, mais vazio. O vento traz um som distante, profundo, como se algo enorme estivesse se movendo abaixo da cidade. É um som que você sente no peito antes de compreender com a mente. As pessoas agora falam abertamente em sair, mas não sabem para onde. Atlântida sempre foi o centro. Tudo ao redor existia em função dela. Fora da cidade, há apenas mar, ilhas menores, rotas incertas. A ideia de partir sem destino definido paralisa muitos. Você ajuda alguém a subir em uma plataforma elevada. Não há heroísmo nisso, apenas a necessidade de manter o equilíbrio coletivo por mais alguns minutos. Cada pequeno gesto parece importante demais, como se pudesse inclinar o resultado final. Um grupo tenta reorganizar uma saída improvisada por um canal secundário. A água ali está mais baixa, mas o caminho é estreito. Você observa a tentativa com atenção. No início, funciona. Depois, uma nova onda interna, causada por um deslocamento distante, invade o canal e interrompe tudo. A rota que parecia promissora se fecha diante de todos, sem aviso. É nesse momento que você entende: não existe fuga organizada. Apenas movimentos fragmentados, decisões individuais, oportunidades que surgem e desaparecem rápido demais. Atlântida não está expulsando seus habitantes, mas também não está oferecendo caminhos claros. Você se afasta da multidão e percebe como o som da cidade mudou. Antes, havia uma harmonia constante: água, passos, vozes. Agora, tudo acontece em frequências diferentes, desalinhadas. É como ouvir uma música conhecida tocada com instrumentos fora de sintonia. Ao olhar para trás, você vê torres refletidas na água que agora alcança níveis impensáveis. A cidade ainda está de pé, ainda bela à sua maneira, mas já não parece sólida. Ela parece cansada, como se tivesse sustentado peso demais por tempo demais. Você continua se movendo, não porque sabe para onde ir, mas porque ficar parado parece pior. Cada passo é uma tentativa de ganhar tempo. Cada olhar, uma despedida silenciosa. E, pela primeira vez, a ideia de que Atlântida pode não sobreviver deixa de ser abstrata. Ela se torna concreta, pesada, inevitável. Não como um colapso repentino, mas como o fechamento gradual de todas as portas ao mesmo tempo. Você sente que a cidade já não reage, ela apenas suporta. Atlântida não luta mais contra a água. Tenta, no máximo, negociar com ela. Cada rua alagada vira um acordo temporário. Cada edifício isolado, uma concessão silenciosa. A lógica agora é simples: ganhar minutos. Você caminha com dificuldade por uma via que antes era seca e movimentada. A água chega aos tornozelos, fria, insistente. Não é violenta, não empurra, não ameaça diretamente. Ela apenas ocupa. Esse talvez seja o aspecto mais inquietante. O mar não parece com raiva. Ele parece paciente. As estruturas mais antigas, aquelas construídas quando Atlântida ainda respeitava seus próprios limites, resistem melhor. Pedras largas, encaixe simples, arquitetura pensada para ceder sem colapsar. Já as construções mais recentes, erguidas na pressa da prosperidade, começam a sofrer. Você vê rachaduras surgindo onde antes havia superfícies lisas demais para parecerem confiáveis. Uma parte da muralha externa, longe do seu alcance visual, cede. Você não vê o momento exato, mas sente a consequência. O nível da água sobe de forma perceptível, rápida demais para ser coincidência. Um murmúrio percorre a cidade, não como pânico, mas como reconhecimento. As pessoas começam a se mover de forma mais coordenada, não por ordens, mas por instinto coletivo. Quem está mais alto ajuda quem está mais baixo. Quem tem embarcação oferece espaço.
Quem não tem nada apenas segue o fluxo. Atlântida, mesmo em colapso, ainda lembra como funcionar como comunidade. Você ajuda a empurrar uma pequena embarcação presa entre duas colunas. O esforço é grande, mas funciona. O barco se solta e segue adiante, carregando mais gente do que deveria. Ninguém agradece. Não por ingratidão, mas porque todos entendem que esse tipo de ajuda não cria dívidas, apenas tempo. O vento aumenta, trazendo consigo um cheiro mais forte de sal e pedra molhada. Ele percorre corredores alagados, produzindo sons estranhos, quase vocais. Por um instante, parece que a cidade tenta falar. Mas você sabe que isso é apenas o resultado de estruturas vazias reagindo à pressão do ar e da água. Você encontra uma embarcação maior, parcialmente danificada, mas ainda flutuando. Algumas pessoas já estão a bordo. Não há organização formal. Apenas espaço sendo dividido como dá. Você hesita. Entrar significa abandonar qualquer tentativa de permanecer em terra firme. Ficar significa aceitar que o solo continuará desaparecendo. Enquanto você observa, o nível da água sobe mais um pouco, rápido demais para ser ignorado. A decisão deixa de ser filosófica e se torna prática. Você se aproxima da embarcação, ajudando a empurrá-la para uma área mais aberta. Ela rende, reclama, mas se move. A cidade ao redor parece menor agora. Torres que antes dominavam o horizonte estão parcialmente ocultas pela água ou pela névoa baixa. A geometria de Atlântida se dissolve, substituída por reflexos instáveis e linhas quebradas. Você sobe a bordo com cuidado. Não sente alívio. Apenas continuidade. A embarcação começa a se mover lentamente, desviando de estruturas submersas que você só percebe pela forma como a água reage. Cada metro avançado exige atenção total. Você olha para trás mais uma vez. Atlântida não está desaparecendo em um único gesto grandioso. Ela está sendo absorvida, integrada ao ambiente que sempre tentou controlar. Não há punição, nem espetáculo. Apenas consequência. Enquanto a embarcação se afasta, você percebe que a cidade não luta mais. Ela simplesmente aceita o novo nível da água, como se estivesse cansada demais para resistir. E você entende que o fim de Atlântida não será lembrado como um momento exato, mas como uma sequência de pequenos instantes em que tudo ainda parecia possível, até deixar de ser. Você se inclina levemente e toca a água com a ponta dos dedos. Ela está fria, mas estável. Não há correntes bruscas, nem sinais de tempestade iminente. Isso reforça a sensação estranha de que Atlântida não caiu por excesso de fúria natural, mas por um ajuste lento demais para ser interrompido. Ao longe, uma parte da cidade desaparece completamente. Não há som. Apenas um espaço que antes era ocupado e agora não é mais. Você percebe que o mar não engole, ele substitui. Onde havia pedra, agora a superfície lisa e escura. A conversa a bordo diminui. O movimento constante da embarcação cria um ritmo hipnótico. O corpo começa a relaxar, não por segurança, mas por exaustão. O esforço emocional de testemunhar o fim de algo tão grande consome mais energia do que qualquer trabalho físico. Você sente uma estranha mistura de perda e alívio. Perda pelo que desaparece. Alívio por não estar mais dentro da cidade enquanto ela se transforma em algo irreconhecível. Aos poucos, você percebe que o mar carrega fragmentos da cidade por distâncias maiores. Não apenas objetos, mas padrões. Aqui e ali, a água forma desenhos que lembram ruas, interseções, curvas familiares. É apenas coincidência, você sabe, mas o cérebro insiste em procurar continuidade, mesmo quando ela não existe mais. Um dos ocupantes aponta para uma sombra sob a superfície. Não é grande o suficiente para assustar, nem claro o bastante para identificar. Apenas uma massa escura que se desloca lentamente abaixo do casco. Pode ser uma estrutura afundada, pode ser um desnível do fundo. Ninguém comenta. O momento passa sem explicação, como tantas coisas naquela noite. Você sente o frio aumentar, não de forma brusca, mas constante. A umidade do ar se deposita na pele, nas roupas, nos cabelos. O corpo começa a perceber limites novamente. Atlântida, com toda sua engenharia, sempre protegeu seus habitantes do contato direto com o ambiente. Agora, essa camada intermediária desapareceu.
A conversa retorna aos poucos, mas em tom baixo. As pessoas falam de lugares que conhecem apenas por relatos antigos. Ilhas mencionadas em mapas que poucos levaram a sério. Pontos de parada usados por mercadores quando o tempo não colaborava. Você entende que o mundo além de Atlântida sempre existiu, apenas foi ignorado por parecer secundário demais. A embarcação segue em ritmo constante. Não há pressa, mas também não há espaço para hesitação. O movimento se torna quase meditativo. Cada avanço é pequeno, mas cumulativo. Você começa a perceber que sobreviver depois de Atlântida não será sobre grandes decisões, mas sobre constância. Você fecha os olhos por um momento e ainda consegue ver a cidade. Não como ela estava no final, mas como era antes. Ruas secas, água controlada, estruturas sólidas. A memória se organiza de forma seletiva, suavizando falhas, reforçando estabilidade. É assim que lugares desaparecidos continuam existindo por muito tempo. Quando você abre os olhos novamente, o céu mostra sinais sutis de mudança. Não amanhece ainda, mas há uma diferença na tonalidade. Um cinza menos pesado, quase imperceptível. Não é esperança no sentido grandioso. É apenas a confirmação de que o tempo continua avançando, independentemente do que foi perdido. Você percebe que Atlântida não foi apenas um lugar físico, mas um modo de pensar. A crença de que planejamento suficiente pode eliminar risco. De que técnica supera limite. Agora, em uma embarcação simples, cercado por água e incerteza, essa ideia parece distante. O mar, ao contrário da cidade, não oferece promessas. Ele oferece condições. Você se adapta ou não. Não há negociação silenciosa, nem ajustes progressivos. Essa clareza estranha traz um tipo novo de calma. A embarcação passa por uma área onde a água parece mais tranquila, quase imóvel. O reflexo do céu cria uma superfície lisa, interrompida apenas pelo movimento lento do casco. Você observa isso por longos minutos, sentindo a respiração se alinhar ao balanço. Você entende que o fim de Atlântida não encerra a história. Ele apenas desloca o ponto de partida. O que vem depois não carrega o mesmo brilho, nem a mesma ambição, mas talvez carregue algo mais sustentável: atenção. Enquanto o mar segue silencioso e o céu clareia lentamente, você aceita que algumas civilizações não deixam ruínas visíveis. Elas se dissolvem, espalhadas em camadas, absorvidas pelo ambiente até restarem apenas em relatos, imagens mentais e perguntas que nunca se fecham completamente. E você segue em frente, não com respostas, mas com espaço suficiente para continuar existindo. Você começa a perceber que o corpo está se adaptando antes mesmo da mente. O balanço da embarcação já não incomoda tanto, a umidade constante deixa de ser um incômodo consciente e passa a ser apenas parte do ambiente. É como se o seu organismo tivesse entendido algo simples: reclamar não altera o mar. O horizonte se abre lentamente. Não há marcos claros, nem referências fixas. Apenas variações sutis de cor, textura e movimento. O mundo agora é amplo demais para ser controlado, e isso cria uma sensação estranha de leveza. Sem muros, sem canais, sem limites precisos, não há expectativa de domínio, apenas de coexistência. Algumas pessoas começam a dividir pequenas histórias. Não sobre o fim, mas sobre o que veio antes. Um mercado específico, uma rua onde o vento sempre soprava diferente, uma ponte que rangia mesmo em dias calmos. São detalhes aparentemente banais, mas você percebe que são exatamente eles que mantêm Atlântida viva por mais alguns instantes. Não como cidade, mas como experiência. Você escuta sem interromper, sentindo que essas memórias não precisam de confirmação nem correção. Não importa se são precisas. Importa que existiram para quem as conta. Atlântida, agora, sobrevive nesse formato fragmentado, espalhada em vozes baixas e lembranças desalinhadas. O céu clareia um pouco mais. Ainda não é manhã, mas a escuridão perde densidade. Tons azulados substituem o cinza profundo, e a linha entre água e ar fica mais nítida. A mudança é sutil, mas suficiente para alterar o clima emocional a bordo. O fim da cidade não levou o tempo junto com ela. Você percebe que o mar, sob essa nova luz, não parece ameaçador. Ele é vasto, sim, mas também estável. Não há ondas grandes, nem sinais de tempestade. Apenas um movimento contínuo, quase regular,
que lembra uma respiração profunda. Pela primeira vez desde o início do colapso, você sente que o ambiente não exige reação imediata. A embarcação passa por uma área onde a água é mais clara. Você consegue ver um pouco abaixo da superfície. Formas indistintas aparecem e desaparecem conforme o ângulo da luz muda. Talvez sejam restos da cidade. Talvez apenas o relevo natural do fundo. A distinção já não parece tão importante. Você pensa em como Atlântida sempre tentou se diferenciar do mundo ao redor. Canais, barreiras, estruturas complexas. Tudo para afirmar que aquele espaço era especial, separado, superior. Agora, sob a água, tudo se parece com tudo. Pedra é pedra. Água é água. O mar não faz distinções. Algumas pessoas dormem profundamente, embaladas pelo movimento constante. Outras permanecem acordadas, mas em estado quase meditativo. Não há vigilância ativa. Não há expectativa de perigo iminente. O corpo coletivo entra em um ritmo mais lento, como se todos concordassem silenciosamente em reduzir a velocidade. Você se permite relaxar também. Os músculos soltam tensões acumuladas, a respiração se alonga. Pensamentos que antes giravam em torno de sobrevivência começam a se dissolver. Não há plano detalhado para o que vem depois, mas há uma aceitação tranquila de que algo virá. Você percebe que, em algum momento, parou de sentir saudade da cidade como estrutura física. O que permanece é uma sensação mais abstrata, a de ter feito parte de algo grande, organizado, ambicioso. Atlântida não foi apenas um lugar onde você viveu. Foi um modo específico de acreditar no mundo. Agora, esse modo se mostra insuficiente. Não errado, apenas incompleto. A cidade funcionou enquanto as condições permitiram. Quando deixaram de permitir, ela não conseguiu se adaptar rápido o bastante. Essa constatação não vem com julgamento, apenas com clareza. O vento sopra levemente, trazendo um ar mais fresco. Ele atravessa a embarcação sem obstáculos, algo que nunca teria acontecido dentro da cidade. Você sente isso no rosto, nos cabelos, na pele. É um contato direto, sem mediação. Simples. Você começa a entender que o desaparecimento de Atlântida não foi um castigo, nem um acidente isolado. Foi um ajuste. Um desses movimentos lentos do mundo que não se anunciam com espetáculo, mas que reorganizam tudo depois que passam. A embarcação segue, firme o suficiente para continuar. Não é perfeita. Rangidos ainda surgem, pequenas infiltrações exigem atenção ocasional. Mas ela flutua. E isso, agora, é suficiente. Você olha ao redor e percebe que ninguém fala mais em retornar. A ideia simplesmente não existe. Atlântida já não é um destino possível, nem mesmo na imaginação. Ela se deslocou para outro lugar, o da história, da lembrança, do aviso silencioso. Enquanto o céu continua clareando e o mar mantém seu ritmo constante, você sente uma calma estranha se instalar. Não a calma de quem venceu, mas a de quem compreendeu algo essencial. Algumas coisas não são feitas para durar. São feitas para acontecer, deixar marcas, e então se dissolver. Atlântida foi uma dessas coisas. E agora, longe dela, você segue flutuando, não acima da água, mas junto com ela. Você percebe que o tempo começa a se reorganizar dentro de você. Já não é medido por urgência, nem por eventos marcantes. Ele passa de forma contínua, quase macia, como o movimento da água sob a embarcação. O corpo entende antes da mente que a sobrevivência agora depende menos de reação e mais de adaptação. O céu finalmente clareia o suficiente para revelar formas no horizonte. Não são terras definidas, nem promessas concretas. Apenas variações de sombra que indicam que o mundo continua oferecendo lugares possíveis. Isso basta. Depois de Atlântida, a ideia de certeza absoluta perdeu o sentido. A embarcação segue firme, apesar das imperfeições. Rangidos se misturam ao som da água, criando um ritmo constante que embala o pensamento. Você observa as pessoas ao redor com mais atenção agora. Não como sobreviventes de uma catástrofe, mas como indivíduos reaprendendo a existir fora de um sistema que organizava tudo por eles. Alguns ainda carregam objetos da cidade, uma chave sem porta, um símbolo religioso, um pedaço de metal trabalhado. Esses itens não servem mais ao propósito original, mas funcionam como âncoras emocionais. Atlântida continua ali,
condensada em coisas pequenas o bastante para caber nas mãos. Você reflete sobre como a cidade sempre se apresentou como eterna. Não por arrogância explícita, mas por hábito. Quando algo funciona bem por tempo suficiente, passa a parecer imune ao fim. Atlântida caiu nessa armadilha silenciosa. E você, vivendo dentro dela, também. Agora, cercado por água e céu aberto, essa ilusão se desfaz sem violência. Não há ressentimento. Apenas entendimento tardio. A permanência nunca foi garantida. Ela apenas parecia provável enquanto tudo colaborava. O mar segue calmo, quase indiferente. Não celebra a queda da cidade, nem lamenta sua ausência. Ele apenas continua sendo o que sempre foi. Essa neutralidade estranha traz conforto. Não há julgamento externo. Apenas continuidade. Você sente o cansaço voltar, mas de forma diferente. Não é exaustão nervosa. É um convite ao repouso. O corpo, finalmente, encontra espaço para desacelerar. Você se acomoda melhor, ajusta a postura, permite que os olhos fiquem pesados. Antes de fechá-los completamente, você pensa em Atlântida pela última vez não como ruína, mas como processo. Uma cidade que existiu porque fazia sentido existir, que desapareceu porque deixou de fazer sentido permanecer da mesma forma. E isso não apaga o que foi vivido ali. O mundo não termina quando uma cidade afunda. Ele apenas muda o ponto onde a história continua. Agora, com o balanço suave da embarcação e o som constante da água, você se permite descansar. O ritmo diminui. A respiração se aprofunda. O corpo solta as últimas tensões que ainda insistiam em permanecer. O mar continua ali, previsível o suficiente para embalar, amplo bastante para não sufocar. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa decidir o próximo destino, nem reconstruir o passado. Tudo isso pode esperar. Neste momento, basta flutuar. Basta estar. Atlântida se torna uma lembrança distante, quase suave, como um sonho antigo que já não precisa ser entendido em detalhes. O que importa não é o mistério da cidade perdida, mas o silêncio que vem depois dela. Esse silêncio não é vazio. Ele é espaço. Enquanto o céu se mantém claro e a água segue seu movimento constante, você se sente seguro bastante para deixar os pensamentos desacelerarem. Cada som se alonga. Cada sensação se torna mais simples. Nada exige sua atenção imediata. E assim, lentamente, você descansa, carregando consigo apenas o que precisa para seguir em frente. Boa noite e bons sonhos.